começar logo com uma questão aqui que eu acredito que é bem enigmática. A gente vê vários autores e várias filosofias, mas a Blavatsky em si, ela é muito enigmática, muito estudada, muito criticada, muito elogiada. Mas ela não está mais entre nós já faz um bom tempo. Mas mesmo assim, eu vejo que depois de tanto tempo, ela ainda é alvo de fascinação, de estudo, né? Por que que você acredita que ela tem esse significado na história do ocultismo, da espiritualidade, da teosofia, até hoje tão citada? Com certeza, Rafael. Blavatsky, eu costumo dizer que se tornou um verbete de dicionário, né, para tudo que é oculto, misterioso, paranormal, né? Então ela acabou se tornando um sinônimo para tudo que transcende. Por quê? Porque a missão dela foi muito única e ela vira um paradigma quando ela aparece, quando ela irrompe na cena, vamos chamar assim, europeia do final do século XIX, porque ela vai contestar três grandes correntes que na época estavam se digladiando, que era o cristianismo, que estava se afirmando na época como a única religião verdadeira, a ciência que estava atingindo seus píncaros positivos, no sentido de materialismo mesmo, né, derivado do método de Auguste Comte, então era uma ciência muito materialista, muito agnóstica, e na época estava nascendo o espiritismo, né, toda aquela fenomenologia maravilhosa, mas que não estava encontrando explicações eficientes, e o público estava no meio dessas três correntes. Quando o Blavatsky chega, ela essas três correntes, vai levar pedrada das três, mas também ela apresenta uma avalanche de conhecimento tão importante, costumo dizer que ela fez uma arqueologia do saber, uma engenharia do conhecimento, que torna ela realmente um marco e uma referência para muita gente da época dela e para os que vieram depois, principalmente buscadores. Então é por isso que ainda hoje ela ainda se coloca como de vanguarda a filosofia dela, pela profundidade, pela completude e principalmente pelos links que ela faz, tapando determinados buracos epistemológicos. Por exemplo, a unidade subjacente de todas as religiões, isso ela apresenta muito bem, e mais alguns assuntos interessantes, como as leis cósmicas que tudo governa. A gente ouve muito falar sobre... As pessoas dão vários adjetivos para Blavatsky, né? Ah, ela foi uma missionária, ela foi uma líder. Mas quando você ouve, de repente, esse termo que eu já ouvi bastante, que ela foi uma rebelde, o que Totalmente. surge? Ela foi uma revolucionária, porque ela peitou um paradigma de uma época, né? Três, na verdade, né? O paradigma materialista, o paradigma religioso da época, e ela veio reorientar a fenomenologia espírita. Então, quando existe esse desafio, a pessoa se torna uma revolucionária. E como todo revolucionário, é muito combatido, né? Ela costumava dizer que a coroa do inovador é uma coroa de espinhos. E foi essa coroa que ela vestiu porque ela foi comissionada pelos mestres dela para justamente fazer essa reorientação. E ela foi alertada que ela teria muito combate pela frente, que ela teria muita oposição, e foi o que ocorreu, né? Então ela não deixou, inclusive, né, para falar em revolução, ela até lutou, coisa que pouca gente sabe, do lado de Giuseppe Garibaldi, na Batalha de Mentana, né? E daí o pessoal pergunta, mas o que Blavatsky estava fazendo numa guerra pela unificação da Itália, né? Mas coisa que poucas pessoas sabem era que Garibaldi era maçom do 33º grau, segundo alguns, o unificador do rito de Memphis e Mizraim. Então existia todo um esoterismo por trás disso e que colocou Blavatsky naquela cena. Então uma pessoa que também naquela época, né, desafiou o modelo destinado, né, criado para as mulheres da época, que elas deveriam ser, principalmente as mulheres aristocratas, que era o caso dela, não mais do que bibelôs para os salões, né, sociais. E ela não, ela foi uma desbravadora, ela foi uma viajante, viajava sozinha, né? Fumava em público, então isso sem dúvida desafiou e quebrou uma série de paradigmas, né? Essa questão aí, muitas vezes as pessoas olham para figuras espirituais e querem que seja aquela pessoa repleta de santidade, mas é uma santidade, digamos assim, uma quietude, né? E ela não tinha isso. Não. Até uma certa agressividade necessária, um vigor, um fogo. Sim. Ali, né? Fazia questão de ser assim, inclusive, né? Combativa. Porque ela queria quebrar, digamos que esses preconceitos, esses paradigmas da época, né? E claro, né? Você vê primeiro, né? Hoje é absurdo falar isso, mas na época realmente uma mulher que estava à frente de um movimento que estava se tornando mundial, que tinha conhecido 4 continentes, sozinha, viajando no lombo de cavalo, viajando de trem, de navio, a pé, explorando, realmente era muito assustador, para dizer pouco, né? E ela fazia questão de reforçar isso,
porque ela achava necessário mudar, né, esses estereótipos que muitas vezes surgem, né, seja para as mulheres, seja para filosofias, e ela veio para dar uma volta de 180 graus, realmente. E esse caminho da Blavatsky, que muito é falado, né, essa peregrinação e esses mestres que apareceram para ela e que a humanidade acabou tendo um amplo conhecimento, como que se deu isso? Como é que foi esse processo na vida dela? E depois, lógico, essa abertura que ela teve para colocar isso para o mundo? Perfeito, essa é uma pergunta muito importante. A gente detecta, quando vai estudando a história do conhecimento humano, que nós tivemos sempre várias vias para se descobrir a verdade. Então, você tem a primeira de todas, que é o senso comum, você tem a via religiosa, você tem a via filosófica, que nasce, né, o método filosófico na Grécia clássica, e a via científica, que é a mais recente de todas, né, que só aceita aquilo que passa pelo teste e experimentação sensorial, usando os nossos 5 sentidos. Mas existe uma quinta via, que é a via esotérica, que é tão antiga quanto as outras e que veio, né, paralelamente na história, agremiando conhecimentos e investigando as leis universais, não só a partir da experimentação física, mas da experimentação interior, do autoconhecimento. Um acervo veio sendo formado e uma associação de homens e mulheres também foi sendo formado para proteger esse conhecimento. Mais modernamente é conhecido como Grande Fraternidade Branca, mas já recebeu muitos nomes, Shambhala, Gartha, e tantos outros ao longo da história, né? Então se diz que essa corporação, né, de iluminados, né, que vela pelos destinos espirituais da Terra, de quando em quando usam agentes ou mensageiros para determinadas missões. Blavatsky foi um deles pro século XIX, comissionada. Desde pequena ela tinha visões, né, porque ela tinha as faculdades psíquicas abertas, e ela sempre via, por exemplo, um homem muito alto, quase 2 metros, barbado, cabelo comprido, olhando fixamente para ela. Ela não sabia se era um espírito, se era um fantasma, o que que era. Quando ela tinha 17 anos, ela estava no Hyde Park de Londres e ela encontra fisicamente esse homem, né? E daí eles têm o seu primeiro diálogo e ele se apresenta como sendo um desses mestres, né? O mestre Moriael, que tinha um projeto para o mundo, ele mais alguns mestres colegas, né? Tinham um projeto para o mundo e queriam saber se poderiam contar com a ajuda dela, porque o passado kármico dela era conhecido, as faculdades que ela estava desenvolvendo, né, seriam muito úteis e eles preparariam ela. E daí ela tem esse encontro e a partir daí ela vai apresentar, talvez, pela primeira vez no mundo, de forma mais explícita, o que é essa grande fraternidade branca, essa irmandade de mestres, né? E daí realmente se torna um conhecimento público, né? Então foi mais ou menos isso. O termo governo oculto do planeta Terra é muito comentado, muito exposto. Inclusive, eu já li alguns livros que falavam sobre encontros em locais-chave do planeta, tal. Seria ela, então, a pioneira desse movimento público? Ou isso já rolava de uma forma fechada há muito tempo? Com certeza isso já rolava de uma forma fechada, né, não explícita. Por exemplo, se você pegar o trabalho que seres como Alessandro de Cagliostro, o Conde de Saint-Germain, né, que tem uma missão muito interessante na Europa, junto aos governos da Europa, você vê que tem uma associação por trás, tem um governo oculto, né? Por que ele estava interferindo nos governos e etc., mas tinha um propósito espiritual. Mas quando o Blavatsky chega, ele escancara um pouco mais. Ela fala, ela dá nomes, né? Ela fala que na época no Tibete havia, né, era a sede central dessa grande fraternidade, mas que tinha seus mestres espalhados em pontos chaves do planeta todo, né, em lugares só por eles conhecidos e etc. E isso, claro, que acabou sendo positivo e negativo ao mesmo tempo, porque depois do desaparecimento dela houve também uma apropriação, né, e se tornou moda se encontrar com os mestres, e daí deu aso a vários desvarios também, né, e ela previu isso, que isso aconteceria, mas foi a missão dela divulgar, né? E atualmente não tem isso, né? Opa. Ninguém se encontra com o Messi, nada, né? Só naquela Agora, época. não é, agora a gente já está num outro patamar, não é se encontrar com o mestre, é se afirmar ser o próprio mestre, né? Que Tem agora essa. tá nessa, né? O que vem no Então, próximo o passo, a que vem gente. no próximo passo a gente não sabe, né? Mas, infelizmente, com todos os conhecimentos sérios ocorre isso, né? Ocorre uma popularização, uma deformação, uma apropriação, né? Isso em todas as áreas, né? E não foi diferente com a missão de Blavatsky, que a teosofia ocorreu também. E tem uma foto que já circulou pela internet, uma foto em preto e branco, que a Blavatsky está sentada e tem os mestres lá. E as pessoas falam assim, ué, o que é isso? Como é que foi feito isso? Será que é uma arte?
Será que foi plasmado? Qual que é o enigma dessa foto? Então, essa foto é muito famosa e ela realmente é um enigma. Ninguém sabe como foi feito. Ninguém sabe se é uma foto, se é uma pintura, mas ela é mostrada sentada, os mestres Kutumi, Moria e Saint-Germain atrás dela, né? Algumas correntes filosóficas falam que a foto é falsa, que é um desenho, uma arte que fizeram, e outros deixam em dúvida. Então, ninguém sabe. Realmente ninguém sabe. Agora, o que é certeza é que ela realmente teve encontros com muitos mestres, né? E existem algumas pinturas que foram feitas de alguns desses mestres, principalmente o mestre Moria e Kutumi, que foram sob a direção dela, ela influenciando psiquicamente o artista para que ele recebesse a verdadeira feição. Então, tem duas pinturas, principalmente, famosas desses dois mestres, Kutumi e Moria, que foram realmente dadas como autênticas, né? De como eles se pareciam na época. É interessante, é bem enigmático, assim, é um alvo de Com curiosidade, acho que para a certeza. galera que estuda aí, né, deve passar isso. E aí você falou que ela precisava ter uma vida mais aterrada o possível. O pessoal às vezes gera estranheza para algumas pessoas, já ouvi gente criticar o fato dela fumar o charuto, o fato dela comer, às vezes em excesso, tal. Mas é que para a gente que está estudando a espiritualidade, sabe que é muito difícil uma pessoa se manter no dia a dia aterrado sem certas ferramentas, né? Então, você acha que tudo isso fazia parte dela estar aqui? Também, de certa forma, sim. A questão do charuto, que na verdade não era nem charuto, era cigarros. Ela gostava muito de tabaco turco e egípcio. Ela tinha grande habilidade em enrolar, sabe quando se enrola o cigarro, o tabaco, né? E fumava realmente desbragadamente. Mulher fumando em público naquela época já era uma coisa, né? E ela fazia questão. Tem a questão da alimentação, ela não era vegetariana, ela gostava de carne e etc. Por aí ela já mostrou, quebrou alguns paradigmas, né? E tem a questão do gênio dela, que inclusive até ontem eu falei num outro podcast, que até foi interessante, que um dos teosofistas, que teve o privilégio de se encontrar com um dos mestres dela, perguntaram por que vocês não dão um jeito no gênio dela? Porque ela tinha um gênio realmente muito aguerrido. E o mestre falou que se isso fosse feito, o corpo ia perecer, porque ela precisava ter válvulas de escape, porque ela era como um vulcão interior, né, de conhecimento, de energia, que precisava encontrar um escape, né, e também os antecedentes dela, genealógicos, né, ela tinha muitos guerreiros na família dela, então ela veio realmente para combater, ela era uma combatente, né, e claro, né, para aguentar tanta pedrada de tantas fontes diferentes, né, ela sofreu uma crucificação em vida, precisava ser uma pessoa muito robusta, né, e talvez com isso ela estava quebrando também outro paradigma, dizendo, olha gente, eu não sou um mestre, e ela sempre disse isso, eu sou uma agente, sou uma mensageira, os mestres são outra coisa, e ela se colocava como uma pessoa entre pessoas, isso é muito interessante, né, diferente de pessoas que querem se arvorar em mestres sem selo, né, ela reconhecia que ela era uma discípula apenas, né, ou chela, como se diz em sânscrito, né, e ela se apresentava dessa forma, como ela era, com a sua sombra e com a sua luz, né? Nós todos somos uma mistura de sombra e luz, né? E isso desconcertava, porque algumas pessoas queriam esperar dela uma visão santificada, que ela fosse uma pessoa refinada, outras esperar outro rótulo, etc. Ela quebrava tudo isso já no primeiro encontro. E eu, curiosamente, sempre gostei disso, sabe? Eu acho que é muito legal essa humanidade em pessoas que estão vivendo a espiritualidade, porque se ela tivesse lá no Himalaia, sozinha, com certeza ela não teria esses hábitos. Eu acho que ela estava muito na pegada sim, mesmo, com né? certeza, com certeza. E outra coisa muito interessante, ela era desprovida de vaidade, né? Tem algumas fotos, por exemplo, dou muita risada, que você vê os teosofistas da época muito se batendo para aparecer em primeiro lugar, na primeira fila, e você vê lá na terceira fila, no cantinho, a Blavatsky, lá, ela era a principal, ela era, e ela não fazia questão, ela focava na missão dela, né? Ela não era importante, o que era importante era a missão dela, o que ela estava apresentando ao mundo. Isso é muito interessante.